Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu estou no primeiro semestre de Medicina Veterinária, tenho 17 anos e hoje eu, juntamente com o meu grupo, vamos apresentar um seminário de desenvolvimento embrionário e tecidos e nosso tema de hoje é o oogênese ou ovogênese. A oogênese ela é o processo de maturação e desenvolvimento no geral do oócito ou do ovócito, que é a mesma coisa. Ela ocorre no ovário e ela é dividida em várias fases e várias divisões celulares que constituem cada fase. Ela pode ser definida como o conjunto de processos que formam desde as células germinativas primordiais, que são meio que células base, células tronco dos óvulos, até a formação dos óvulos em si, que são os oócitos. Em mamíferos, a oogênese se inicia na vida fetal. Isso quer dizer que quando tem um feto do gênero feminino, em mamíferos, esse feto ainda dentro da mãe, ele irá iniciar a oogênese, que é a formação de todos os óvulos, que irão meio que acompanhar, né, esse indivíduo pelo resto da vida. E ele se inicia nessa fase, mas ele pode durar até meses ou anos depois, por exemplo, do nascimento, do início mesmo do processo. A oogênese ocorre no ovário, e uma vez que as células germinativas se estabelecem nessa estrutura, que é o ovário, elas são chamadas de oogônias ou ovogônias. Essas células sofrem diversas divisões mitóticas ou mitoses. E anteriormente a sofrerem a meiose, que é a divisão celular em que os cromossomos são divididos na metade, ela realiza a replicação de todo o seu DNA. Após esse processo de replicação de DNA e de sofrer a meiose, essas células, elas anteriormente se chamavam oogônias ou ovogônias, passam a chamar oócitos ou ovócitos. Basicamente, a oogênese também desempenha duas funções, que é a função endócrina, que é voltada para a produção de hormônios e peptídeos. Alguns exemplos de hormônios produzidos são os hormônios esteroides, que são a testosterona, progesterona e estrogênio, e peptídeos também como o VIP e neuropeptídeos, enfim. E também tem a função gametogênica ou função exócrina, que são a mesma coisa, que é todo o processo de formação do óvulo. Esse processo de maturação, desenvolvimento, preparar um ambiente ideal para poder receber a fecundação, essas etapas são parte da função gametogênica. Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho da oogênese e vou falar das suas etapas. A oogênese é dividida em três etapas: a fase de multiplicação ou proliferação, a fase de crescimento e a fase de maturação. Na primeira fase de multiplicação, a célula germinativa vai acontecer várias mitoses consecutivas que vão dar origem às ovogônias. Na fase de crescimento, essas ovogônias iniciarão primeira divisão meiótica, com aumento do citoplasma e substâncias nutritivas. Esse aumento do citoplasma e substâncias nutritivas vai se chamar vitelo. O vitelo que vai ser responsável por nutrir no desenvolvimento do embrião, ele que vai nutrir o embrião. Então, terminada a fase de crescimento, as ovogônias se transformam-se em ovócitos primários e dá início à fase de maturação. A fase de maturação inicia-se quando o animal alcança a maturidade sexual. Dos 400 mil ovócitos primários, apenas 350 a 400 eles vão completar sua transformação em gametas maduros. Em algumas espécies, pode até chegar a mais ovócitos completos, mas essa é a média. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, ele origina duas células.
uma célula não recebe o citoplasma e ela vai se desintegrar, que dá origem ao glóbulo polar, essa daqui. A outra célula, que é o ovócito segundo, ela é rica em vitelo. E ao sofrer a segunda divisão da então, o ovócito segundo, após ele se originar, ele vai sofrer a segunda divisão meiótica, que vai dar origem a outro glóbulo polar, que ele vai morrer pouco depois, e ao óvulo, uma célula rica, cheia de vitelo e volumosa. Daí, termina essa fase de maturação. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica é desigual, porque não reparte o citoplasma igual para as células filhas. Isso permite que o óvulo formado, que é esse, ele seja rico em substâncias nutritivas. Dessa forma, ele vai nutrir o embrião de uma forma bem mais legal aí. Uma curiosidade, na maioria das fêmeas de mamíferos, a segunda divisão da meiose acontece caso o gameta seja fecundado. Curiosamente, o verdadeiro gameta dessas fêmeas é o ovócito segundo, pois é ele que se funde com o espermatozoide. Nos gametas femininos humanos, a fase proliferativa termina por volta do final do terceiro trimestre de gestação. Portanto, quando uma menina nasce, já possui em seus ovários cerca de 400 mil folículos de Greff. É uma quantidade limitada, ao contrário dos homens, que eles produzem espermatogônias durante quase toda a vida. Então, isso é só uma curiosidade. E é isso. Agora eu termino a parte das etapas da oogênese. Obrigada! Bom dia, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar um pouco sobre a foliculogênese, que é o processo de formação dos folículos. É importante ressaltar que a foliculogênese e a oogênese ocorrem simultaneamente. Dentro de cada folículo tem um ócito, e enquanto ocorre o desenvolvimento folicular, está ocorrendo o desenvolvimento ocitário. Existem algumas etapas da foliculogênese e a gente pode começar pelo folículo primordial, que é formado durante a vida fetal, e aí então entra no estado de dormência e segue assim até a puberdade da fêmea, que aí então alguns folículos são recrutados e aí se inicia um processo de crescimento, de mudança de células, que é chamado de ativação folicular. E aí passa por outras fases, pelo folículo primário, secundário, terciário ou folículo de Graff, que é o folículo já maturado, e no final de todo esse desenvolvimento, a liberação do ovócito segundo e a formação do corpo lúteo, e é assim que ocorre. Lá dentro do ovário tem uma ovogônia, que é 2N, que é 2N. Ovócito primário tá no crescimento, ainda é 2N, ainda é 2N. Aí vem a meiose dividir, aí passa a ser N na profase 1, na profase 1. Ócito secundário na maturação faz divisão, metáfase 2 gira o óvulo. Lá dentro do ovário tem uma ovogônia, que é 2N, que é 2N. Ovócito primário tá no crescimento, ainda é 2N, ainda é 2N. Vem a meiose divide, aí passa a ser N na profase 1,
na profase 1. Osso secundário, na maturação faz divisão, gerou óvulos. Vão acontecer várias mitoses consecutivas que vão dar origem às ovogônias, como vocês podem ver. As ovogônias iniciam a primeira divisão meiótica. Eu errei. Lá está ocorrendo desenvolvimento ocitário. São coisas que acontecem simultaneamente. Mas então, existem algumas fases nos processos. Ideal para o oócito, assim, por meio... E aí, nenê?